A criação do universo, a origem da vida, o pecado e a queda, pessoas que viviam por séculos, anjos caídos e gigantes que andavam sobre a terra. Uma época fascinante e que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Nesse vídeo, vamos falar sobre os mistérios da era pré-diluviana. Através dos primeiros capítulos registrados no livro de Gênesis da Bíblia, conheceremos quem foram os protagonistas na história da humanidade, os eventos mais reveladores e detalhes importantes sobre essa época tão intrigante. Mas como tudo começou? Como as pessoas viviam nesse tempo? O que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? No princípio, Deus criou os céus e a terra, trazendo à existência toda a riqueza e a beleza do mundo. Ele iluminou as trevas, estabeleceu uma separação entre o firmamento e a terra, formou os oceanos, a vegetação, espalhou os astros pelo céu e encheu a terra com animais de todas as espécies. Por fim, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, concedendo-lhe lugar especial em toda a sua criação. Adão e Eva, os primeiros da humanidade, foram cuidadosamente colocados no Jardim do Éden, um refúgio celestial onde exerciam domínio sobre todas as criaturas vivas, desfrutavam das abundantes bênçãos da terra e compartilhavam uma conexão íntima com o Criador. Nesse ambiente perfeito e harmônico, Deus deu a eles uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, enganada pela serpente, Eva cedeu à tentação, comeu o fruto proibido e deu a Adão, que também comeu. Com isso, as consequências do pecado entraram no mundo e, a partir desse momento, a morte passou a fazer parte da experiência humana. A comunhão com Deus havia sido quebrada, mudando o destino da humanidade para sempre. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva começaram uma nova vida aqui na Terra. Fora desse ambiente de perfeição, tiveram que trabalhar arduamente para obter seu sustento, enfrentando todas as dificuldades e desafios da vida fora do paraíso. Apesar disso, eles estabeleceram sua família e tiveram filhos e filhas, sendo os dois primeiros Caim e Abel. Com o passar do tempo, ocorreu um dos eventos mais impactantes dessa era, um crime, o trágico episódio em que Caim, movido pela inveja e ira, cometeu o primeiro assassinato da história humana, tirando a vida de seu próprio irmão, Abel. Deus, em sua justiça, puniu Caim, mas também mostrou sua misericórdia ao colocar um sinal de proteção sobre ele, evitando que fosse morto por outros. Caim foi exilado e posteriormente construiu uma cidade na terra de Nod. Ele a chamou de Enoque, o mesmo nome dado ao seu primogênito. Essa cidade antediluviana é a primeira mencionada na Bíblia. Ao contrário do que a teoria da evolução afirma, a Bíblia nos mostra claramente que o homem não veio do macaco, e sim foi criado por Deus como um ser racional e dotado de inteligência. Isso significa que o homem evolui intelectualmente ao adquirir conhecimento e desenvolve novas tecnologias, mas biblicamente não há um processo evolutivo como espécie. Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já era intelectualmente desenvolvido o bastante para edificar uma cidade. Seus descendentes também foram responsáveis por grandes invenções, como por exemplo, Jabal ensinou a sociedade pré-diluviana a habitar em tendas e criar rebanhos de gado. Jubal inventou instrumentos musicais de corda e de sopro, proporcionando o desenvolvimento da arte musical. E Tubal-Caim lhes mostrou a técnica de como forjar artefatos trabalhando com o cobre e o ferro. Naquela época, havia somente um idioma, e Deus permitia que os seres humanos desfrutassem de uma vida prolongada. Sem dúvida, essa condição desempenhou um papel crucial no avanço tecnológico daquela era e também na transmissão das informações. Não se sabe quanto tempo durou esse período decorrido entre a criação e o fatídico dia do dilúvio, mas muitos estudiosos
acreditam que o tempo pode ter sido bem maior do que o restante de toda a história bíblica. Com o passar dos anos e a multiplicação dos seres humanos, os filhos de Deus, que também habitavam sobre a face da terra, interpretados como supostos anjos caídos, viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si, tendo relações com elas. Essa união desagradou a Deus e contribuiu com a perversão e a corrupção da humanidade. Em Gênesis 6:4 é mencionado que naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os chamados filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, e delas geraram os Néfilins, conhecidos como os valentes homens de renome na antiguidade. Essa passagem sugere a presença de seres de grande estatura naquela época, o que desafia a nossa compreensão atual. Diante disso, Deus viu que a maldade e a corrupção aumentavam de forma extrema na terra. O coração das pessoas estava cada vez mais entregue à depravação e à violência. No entanto, em meio a essa crescente perversidade, destaca-se a figura de Sete, filho de Adão e Eva. Sua descendência se manteve fiel a Deus, buscando viver de acordo com sua vontade em um mundo cada vez mais hostil. Mas com o passar do tempo, a linhagem de Sete, que era piedosa e temente a Deus, acabou se misturando com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. Com a humanidade corrompida em tamanha maldade, a Bíblia relata que Deus se arrepende de ter feito o homem e decide purificar a terra por meio de um dilúvio mundial e assim dar fim a toda a humanidade. Sem dúvida, o dilúvio foi o evento mais impactante que ocorreu no mundo, conforme registrado em Gênesis 6:17. Porém, havia uma rara exceção, um homem justo que achou graça perante aos olhos do Senhor. Seu nome era Noé. Ele recebeu de Deus instruções detalhadas para construir uma arca e levar consigo seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos e também um par de cada espécie de animais, para que assim preservasse a vida durante o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites. E foi assim que a era pré-diluviana chegou ao fim, com a manifestação da ira divina e a destruição da terra. Mas o que aconteceu naquela época serve de aviso para todos nós. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24:38 que nos últimos dias dessa geração, o comportamento da era pré-diluviana vai se repetir. Cada um viverá conforme seus próprios interesses e desejos, se fartando de comida e bebida, festejando e se relacionando sem dar importância ao chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como ocorreu na era pré-diluviana, também será a volta de Jesus para o juízo final. Se gostou desse conteúdo, se inscreve aí para você acompanhar os próximos vídeos e deixe seu like para ajudar o canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.